aí pessoal, aqui é a Mia do blog recantomi.com e hoje eu trago pra vocês uma caixinha de correio mostrando alguns livros que chegaram entre novembro e dezembro, ou seja, uma caixinha de correio bem atrasada, mas com livros muito legais. Vou mostrar pra vocês, começando pelo Diário da Seleção de Kiera Cass, que é um livro que eu tava esperando demais. Antes que vocês me perguntem, ele não é um livro, ele não é uma história. Ele é um livro, mas ele é interativo. Ele veio naquela onda de todos aqueles livros pra gente preencher. Então não se preocupem quem não tiver, porque, meu Deus, eu perdi um conto. Não, na verdade não. Ele é um livro interativo e ele propõe que a gente, na verdade, reflita sobre a série, crie coisas novas, preencha as páginas, se imaginem como uma escolhida, como uma selecionada, de como a gente seria lá dentro do castelo, se coloque na posição da América e fique aí imaginando coisas sobre Aspen, sobre Maxon, sobre vários personagens. Então vou mostrar aqui um pouquinho, ó, pra vocês, são várias páginas, ó, coloridas, pra gente desenhar, pra gente recortar, pra gente preencher. A gente pode fazer isso em ordem cronológica, porque ele propõe uma atividade para cada dia do ano, ou a gente pode sentar, fazer de maneira aleatória, vários num dia, um por dia. A gente pode marcar o dia que a gente preencheu a página, que aqui do lado, ó, tem todos os dias aqui, tem os meses aqui embaixo, então fica bem legal de marcar. E uma coisa muito importante sobre esse diário, que eu acho que é legal eu falar, porque muita gente pode não saber, é o seguinte. Primeiro, ele é um excelente item de colecionador, ele é perfeito para as pessoas que realmente são fanáticas pela série Seleção, são apaixonadas e querem ter tudo da série em casa, como eu, por exemplo. Ele é um ótimo presente também, porque ele não deixa de ser um diário, uma forma da gente registrar e guardar todas as nossas recordações, todos os nossos pensamentos, e ter um momento assim só nosso, e depois revisitar todos os nossos registros, é bem legal. Mas ele é um livro que contém spoilers da série. Ou seja, se vocês ainda não leram algum livro da série, tomem muito cuidado para preencherem essas páginas. Porque como ele tem atividades que tendem a fazer com que a gente interaja, dando alguma opinião sobre algum evento do livro, ele vai lá e fala mesmo. Ele chega e fala, o que você achou do que aconteceu na cena tal? O que você achou do que aconteceu no livro tal? Ele vai lá e ele pega e ele fala. Se eu não tivesse lido todos os livros, eu confesso que eu ficaria bem chateada, porque ele coloca spoilers bem definitivos, assim, sobre a série, que eu acho que as pessoas que forem pegas, desavisadas e que não gostam de spoilers, vão ficar furiosas com isso. Então, por favor, se vocês não gostam de spoilers, e se vocês não leram os outros livros da série, deixem para preencherem o seu diário somente depois de terminarem de lerem a Seleção, a Elite, a Escolha e todos os contos da Seleção, incluindo a Rainha, porque aqui vocês vão descobrir muitas coisas, talvez vocês não gostariam de descobrir. Vou mostrar aqui um pouquinho, eu coloquei este livro, pertence a Mirelle. Aqui ele fala mais ou menos sobre como surgiu a ideia de fazer esse diário, e eu já andei preenchendo alguns detalhes, como por exemplo aqui fala quais são os seus autores favoritos. Eu coloquei 10 dos meus autores favoritos, não necessariamente na ordem de preferência, mas falando que era Cass, Beth Fantasy, Sophie Kinsella, Hugh Howey, Marina Carvalho, R.J. Palacio, John Green, Sarah Lotz, Holly Black e Lauren Oliver. Aqui ele pergunta, uma das coisas com que a América teve dificuldade de se acostumar no palácio foi a perda da privacidade, devido à presença constante de câmeras registrando sua rotina. Você acha que conseguiria ter uma vida de celebridade? Por quê? Então ele nos convida a pensar, refletir e escrever sobre o assunto. Aqui ele também nos pergunta qual é a nossa opinião sobre a ideia e o sonho que as garotas têm em relação ao casamento. Também coloquei aqui a minha opinião sobre isso. E aqui ele pergunta se eu sou Team Maxon ou Team Aspen. E para explicar sobre o assunto, eu na verdade, depois do último livro, A Escolha, acabei me tornando também Team Aspen. Então eu torci pelos dois. E expliquei aqui o porquê disso. E fiz também um acróstico da América, que é bem legal, tem também do Maxon, em que eu coloquei a América como corajosa, amiga, justiceira, irritante, indecisa, comilona e cantora. E ele também traz algumas receitas, é bem legal, gente, é um livro que eu acho que quem é fã e quem gosta de livros interativos vai gostar bastante. Fica aí a dica pra vocês. Chegou também da editora seguinte, A Quase Honrosa Liga de Piratas, O Terror das Terras do Sul, que é o segundo volume da trilogia, da minha queridíssima Caroline Carlson. Aqui atrás tem fotinho dela. E já tem resenha do primeiro livro, que é O Tesouro da Encantadora, lá no blog, então não deixem de conferir.
Não vou falar muito sobre ele pra não largar spoilers, mas já adianto que a nossa piratinha querida vai enfrentar um novo desafio, porque depois que ela ganhou então o título de O Terror das Terras do Sul, que seria uma temível pirata, e conseguiu então entrar na quase honrosa Liga de Piratas e ganhar o seu próprio traje, ganhar seu próprio sabre, ela, como é uma menina muito nobre, muito honrada, acabou tendo seu título questionado, porque disseram pra ela, você tem que logo cometer vilanias e tem que entrar em aventuras e matar monstros, porque onde já se viu uma pirata boazinha. E a encantadora acaba sumindo, é sequestrada, e ela se vê aí em vias de entrar numa nova aventura com seus queridos amigos. Então, mal posso esperar para ler e trazer a resenha para vocês lá no blog. Ele é um livro, lembrando de que além de ter uma capa belíssima, que na verdade o primeiro livro, que é O Tesouro da Encantadora, eu me seduzi pela capa, tá? Que a contracapa também é linda. Ele tem várias ilustrações dentro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Pelo menos no primeiro volume tinha... Mas, aqui a gente tem, assim, ó, várias cartas dentro, tá? Várias correspondências. Deixa eu ver nas trocas de capítulos. No primeiro tinha. Aqui, ó, nas trocas de capítulos a gente tem umas ilustrações belíssimas. Ele é um livro que ele é infanto-juvenil, tá? Ele é bem indicado pra crianças também. E a maneira que a autora conta a história... Olhem só, gente, que bonito. É bem diferente. Ela tem uma escrita, assim, um pouco mais... poética, bem infantil, mas inteligente. Eu não consigo me lembrar do termo que eu gostaria de utilizar para descrever a escrita dela. Mas é uma coisa assim, parecem causos, é uma coisa diferente, sabe? É bem gostoso de entrar na narrativa. E ele trata de assuntos interessantes, assim. Ele trata de valores morais, ele trata de preconceito, porque é uma menina que quer ser pirata e dizem que menina só pode ser uma dama. Então é bem interessante, assim. Eu acho que pra criança é um livro que vale super a pena ser lido. Chegou também, só que dessa vez da Editora Galera, o segundo volume do meu querido Casa de Segredos, do Chris Columbus e do Ned Vizzini. Esse aqui é A Batalha das Bestas. É outro livro que tem uma capa lindíssima. O primeiro livro também já tem resenha lá no blog, que é só Casa de Segredos, e foi um livro que eu comparei muito com aquele filme O Jumanji, porque eu li um livro cheio de aventuras. Apesar dele ser um livro também indicado para o público infantil, ao contrário deste livro aqui, que é a Quase Honrosa Liga de Piratas, a Casa de Segredos, ele tem uma escrita muito adulta. Então, o Ned e o Chris, eles não pouparam em vocabulário e construção de personagens, e principalmente de cenas mais violentas. Então, ele é realmente um livro indicado para o público infantil, mas que eu acho que o público adolescente e adulto é que vai curtir mais, porque ele traz umas críticas interessantes, ele faz uma alusão a fatos históricos que talvez as crianças ainda não entendam, e ele tem uma escrita muito mais complexa, com palavreados que talvez as crianças também não vão entender. E ele é muito mais profundo, ele é interessante porque ele tem uma linguagem bem adulta, então foi muito fácil pra mim me identificar com a história, conseguir mergulhar muito mais na história, porque eu não senti dificuldade de ter que novamente embarcar no mundo mais infantil. E aqui, a Batalha das Bestas continua ainda mais cheia de aventura, muito mais sanguinolenta que o primeiro livro. Então tem coisas que acontecem aqui que são muito mais brutais e que me chocam de como eles conseguem pegar protagonistas infantis com crianças mesmo, seus 9, 13 anos, e fazer com que eles passem por situações muito cruéis, muito bizarras. Aqui, de novo, a Bruxa do Vento está de volta para atazanar a vida dos 3 irmãos Walker, e eles agora vão embarcar em uma nova aventura dentro de universos fantásticos dos livros do Kristoff, para então achar aquele livro do poder que a Bruxa do Vento tanto quer, mas também como uma forma de voltar para casa, porque aqui no segundo livro eles estão milionários e a Eleanor está bem triste com essa situação, porque foi um desejo dela mesma e que acabou atrapalhando demais a vida da família dela. E o Brandon se torna ainda mais ganancioso, ainda mais ambicioso, e eles têm que, na verdade, travar batalhas muito mais pessoais e muito mais íntimo, no qual a gente acaba sendo inserido na história.
Na verdade, esses livros são uma duologia, então esse aqui é o desfecho, não vai ter mais lançamento. Então, para quem tem dificuldade de ler séries, não gosta de ficar esperando aí pelos lançamentos dos próximos livros, leiam à vontade, porque Casa de Segredos e A Batalha das Bestas já estão lançados. Tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente se vocês curtiram de Mandy, adoram uma boa aventura e uma escrita aí muito gostosa. Esses foram os livros da caixinha de correio de hoje. Se tiverem gostado, não esqueça de clicar em gostei, favorita o vídeo, ajuda a compartilhar nas redes sociais. Inscreva-se no canal caso não estejam inscritos e fiquem de olho nas novidades. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!